A competência 2, para você tirar nota máxima nela, tu tem que fazer 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Mostrar domínio da estrutura básica da redação. Estrutura básica. Obedecer o foco temático. Foco temático. E escolher o melhor repertório. Melhor repertório para quem? Calma que tem regra para o melhor repertório, tá? Primeiro, o que é a estrutura básica de uma dissertação? Se tu chegar para qualquer pessoa no Brasil e perguntar como é que é uma redação, a pessoa vai dizer, redação tem introdução, desenvolvimento, conclusão, pronto. Essa é a estrutura básica de uma dissertação. Por exemplo, se você fizer uma redação sem introdução, automaticamente você não seguiu a estrutura básica. Se você fizer uma redação com a conclusão pela metade, sabe quando o texto acaba do nada? Acabou do nada, a redação acabou do nada. Sabe aqueles filmes que acabam do nada? Natália fica bolada quando está vendo um filme. O filme tem 2 horas e meia. Aí no final acaba do nada. Do nada, letrinha subindo. A mesma coisa é a redação, quando a conclusão acaba do nada. Quebrou a estrutura básica da redação. Isso acontece muito, sabe por quê? Tem aluno que quando vai escrever redação, a linha 30 acaba, né? Acabando a linha 30. Ele continua escrevendo porque ele não se programou para escrever dentro das 30 linhas. Então tem espacinho embaixo, ele vai escrevendo embaixo. Ocorre que quando o corretor recebe a redação, ele só recebe aquela caixa. O que está fora ele não recebe. Então o que está fora, se ele não lê, para ele ficou incompleta e você vai acabar perdendo ponto na estrutura básica de bobeira. Segundo tópico, obedecer o foco temático. Imagina só que você esteja fazendo uma redação sobre valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Foi o tema do último Enem. E aí você tem 4 parágrafos da redação. O primeiro parágrafo, que foi a introdução, foi perfeito, foi lindo. Falou sobre valorização, falou de povos, falou de comunidades tradicionais do Brasil. Falou de valorização de povos, comunidades tradicionais do Brasil. Show! No segundo parágrafo da redação, tu começou a perder o foco. Tu não falou de valorização. Falou só de povos e comunidades tradicionais do Brasil. Show! Depois, no terceiro parágrafo, você não falou de Brasil e nem falou de tradicionais. Falou só dos povos e comunidades aleatórias. E lá na conclusão, você deu uma proposta para os indígenas. Você está percebendo que você está perdendo elementos do tema ao longo da tua redação? O nome disso é perda do foco temático. Quando você não consegue você não consegue se manter falando do tema o tempo todo. Então aqui a gente diz que é uma perda gradual do foco temático. Isso acontece muito porque a galera vai se cansando, sabe? O aluno vai se cansando, ele vai esquecendo elementos, ainda mais quando o tema vem cheio de pegadinha. Galera, entenda uma coisa. Por que o Enem não falou só de povos e comunidades tradicionais? Falou de valorização. Por que ele não falou de valorização de comunidades tradicionais? Falou de comunidades de povos. Quanto mais palavras, entenda uma coisa de uma vez por todas hoje, quanto mais palavras o INEP coloca, mais candidatos ele elimina, porque os candidatos vão se perdendo ao longo da redação. E aí que a banca faz a seleção do melhor candidato. É a banca, cara. Ninguém quer. Infelizmente, o INEP, ele tem que escolher alguém, porque não tem vaga para todo mundo nas universidades. Então a forma de escolher é isso. Como que eu faço então para obedecer o foco temático para fim? Eu identifico todas as palavras-chave do tema. Depois, eu uso as palavras-chave do tema na tese. Se você não souber o que é isso agora, anota essa parte aqui para tu depois pesquisar, perguntar para alguém, ver no YouTube. Ou então, galera da Master, tem a monitoria, tá? Galera da Masterclass, uma coisa interessante aqui, tem muita gente da Master aqui agora, que é aluno novo. Na Master tem monitoria. Então, por exemplo, falei uma coisa na aula ao vivo, que tem toda segunda-feira, tu não entendeu na aula ao vivo. Antes de você mandar a sua correção, se você não entendeu alguma coisa, fala com a monitora, porque a monitora está lá no grupo exclusivo para tirar as suas dúvidas, show? E caso você não tire a dúvida com a monitora ou queira falar comigo, você pode também falar que eu estou no grupo. E por que eu estou falando isso aqui da tese? Porque é muito importante tu ter a palavra-chave para tu não perder o foco temático. Volta para cá, volta para cá. Terceira forma de você manter o foco temático é usar todas as palavras do tema no primeiro parágrafo da introdução. E depois perceber as maldades da coletânea. Entender que o Enem, que o INEP, ele é nosso adversário, entre aspas.
porque o INEP ele não quer escolher todo mundo, e não tem como, ele vai ter que escolher alguém. Beleza ou não beleza? E a terceira forma é escolher o melhor repertório. Melhor repertório para quem? Existem 3 formas de você saber como é que é o melhor repertório. Melhor repertório é filósofo? Não. Melhor repertório é livro de filosofia, sociologia? Não. Melhor repertório é, sei lá, alusão histórica? Não tem nada a ver, você pode usar uma série, um filme, uma música, e esse pode ser um repertório bom se ele cumprir 3 requisitos. Esse repertório tem que ser legítimo. O que é um repertório legítimo? É aquele que você conseguiu explicar, é aquele que foi confirmado por alguma área da nossa escola, história, filosofia, ou de grande relevância social. Por exemplo, não aprendi a série na escola. Por exemplo, tem uma série que é Atypical. Quem conhece essa série, Atypical? Que fala sobre um personagem autista. Essa série eu não aprendi na escola, mas é uma série de grande relevância nacional. E como é que eu faço para mostrar que isso é legítimo, que essa série existe e ela é relevante para a sociedade? Eu vou dizer que não é uma série, é mais do que uma série, é uma produção ficcional. É a primeira forma de dar legitimidade ao repertório, é mostrar que é uma produção ficcional. A segunda forma é dizer o nome da série, Atypical, e o nome da série, como é a obra, é entre aspas. Depois eu vou dizer que essa série, ela tem personagens, vou dizer o nome do personagem. Depois eu vou dizer qual que é a história, né? Porque isso vai dar legitimidade. Agora uma listinha de palavras que ajudam a dar legitimidade para o repertório. Palavra conceito, palavra filósofo, palavra no século XX, no século XVIII, palavra idade média, antiguidade, obra ficcional, pai da psicanálise. São palavrinhas que ajudam você a dar legitimidade para o repertório. Posso dizer que a série fala? Não, a série não fala. A série não fala. A produção ficcional narra. Então aprenda a dar legitimidade ao repertório. Segunda regra para o repertório ser bom é que o repertório tem que ser pertinente. O que é o repertório pertinente? Aquele que tem a ver com o tema. Então, por exemplo, repertório pertinente, por exemplo, se o tema do Enem, o ano passado foi sobre comunidades povos tradicionais. Olha um repertório pertinente. A Constituição Federal, em seu artigo 215, assegura que o Estado deverá incentivar a valorização da cultura. Cara, super pertinente com o tema. Inclusive, eu peguei essa frase do Método Direito ao Ponto, que é a professora MDP, tá? Método Direito ao Ponto, da professora Natália Teixeira, que tá lindo demais. Inclusive, ela trabalhou o tema do Enem no curso dela. No curso dela tem lá sobre cinema, sobre cidadania, sobre documentos, sobre valorização de comunidades isoladas, quilombolas. Ela falou de todos os temas do Enem lá. E ela explicou como é que você usa a Constituição de jeito certo, sofisticado. Percebeu que muita gente usa a Constituição Federal? Tem gente que até me pergunta assim, Profinho, será que ainda pode usar? Ainda pode usar a Constituição Federal se você souber. Se você souber da legitimidade e da pertinência para o repertório. E a terceira forma é, repertório tem que ser produtivo. Sabe o que é um repertório produtivo? É aquele que aparece várias vezes dentro do parágrafo relacionado com a argumentação. Quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo aqui. A Constituição Federal, comecei falando da Constituição Federal. Em seu artigo 215, assegura o Estado deverá incentivar a valorização e a difusão. Beleza. Aí lá no meio do parágrafo eu digo, no entanto, a carência de cinemas fragiliza o objetivo constitucional. Você percebeu que eu voltei a citar a Constituição de forma diferente? Poderia usar Carta Magna, poderia usar Carta Cidadã, poderia usar Lei Maior, que são sinônimos. Esse recurso se chama retomada. Retomada é igual a repertório produtivo. E aí a gente entra na segunda regra de validação. Segunda regra de validação. Ó, Andrômeda Murphy falou, Profinho, manda um salve pra mim e pro meu amigo Day. Um salve pra vocês. Não sei se é zoeira, mas enfim, um salve. Ó, regra de validação da nota 1000. Os corretores só dão nota 1000 para quem tem repertório pertinente, legitimado e produtivo. Pertinente, legitimado e produtivo. Vamos ver se você aprendeu. Exercício. Que é a minha oportunidade de beber água, que eu já tô falando muito aqui, tô seco. A Maria Vitória falou que não entendeu nada. Maria Vitória, preste atenção no exercício para ver se você vai acertar, tá? Que eu falei rápido mesmo. Falei muito rápido agora. Foi mal, galera. É que eu tô muito empolgado. Maria Vitória, desculpa. Vamos ver se tu vai acertar. Maria Vitória, quer ver a tua resposta, hein? Falei rapidão. Qual é o texto que tem repertório produtivo? Produtivo é aquele texto que tem retomada do repertório. Produtivo é aquele que faz retomada. Vamos ver?
Quero que você me diga qual que é o certo. Letra A ou letra B? Letra A. A Constituição Federal assegura a todos o direito à inclusão e à educação. Show. Top. Todavia, os estudantes com autismo sofrem preconceito e exclusão no ambiente escolar. Show. Beleza. E agora, vamos ver o B. A Constituição Federal assegura a todos o direito à inclusão e à educação. Beleza. Todavia, os estudantes com autismo não vivenciam essas garantias legais. Haja visto o preconceito e a exclusão sofridos no ambiente escolar. Opa! E agora responda para mim. Qual desses dois parágrafos faz uma retomada do repertório, que é a Constituição Federal? Faz uma retomada. Usa de forma produtiva. É a letra A ou letra B? Quero que vocês respondam, galera. Respondam porque é meu feedback. A pessoa que falou que não tinha entendido nada, quero que me responda se entendeu agora. Com exercício. É por isso que é bom exercício, para tu entender e reforçar a teoria. Ó, na letra A, repara que eu só falo de Constituição Federal uma vez e não falo mais. Não tem nada mais falando de Constituição Federal. Nada mais. Eu falo de autismo, falo de preconceito e exclusão. Ok. Na letra B, eu volto a falar sobre garantias legais. Que são o quê? Garantias da lei. Que lei é essa? A Constituição Federal. Ou seja, percebeu que isso aqui é uma retomada? Se teve retomada, é porque é um repertório produtivo. Muito bom. Então, todo mundo que comentou letra B, Eliseu, Bruno, André, Lipzen, Luiz Henrique, Savini, Portela, acertou letra B. Quem entendeu, comenta entendi agora. Prof, agora entendi o que é esse esquema do repertório produtivo. Cara, não é difícil, tá? É porque é detalhe é assim mesmo. E às vezes não é nem falta de, profinho, não sei disso, sou burro. Nada de burro não, cara. Não se cobra tanto. Existem coisas que você sabe e coisas que você não sabe. O que você não sabe te gera ansiedade, te gera sentimento de inferioridade, te gera autocobrança. Quem que se cobra muito? Quem que se cobra demais? Autocobrança. Isso é bom, isso é ruim. Inclusive, a galera da Master, a gente trabalha muito essa questão da autocobrança nas mentorias, tá? Todo mês a gente tem mentorias mensais no Zoom. Galera da Master que tá ao vivo, fica ligado na próxima mentoria. Essa mentoria no Zoom não é uma aula. É a mentoria comigo, com a Nath, e falando sobre o quê? Falando sobre, cara, sobre tudo. Sobre autocobrança, sobre autoestima, sobre se cobrar demais, sobre perfeição extrema. Não tem que ser perfeito. Tem que ser persistente. A gente fala muito disso nas mentorias mensais, é muito bom, tá? Você pode errar. Você percebe que dentro da redação, você não precisa ser perfeito. Quer ver um exemplo? Vou te contar uma coisa que eu nunca falei aqui na internet. Quando eu fiz essa redação nota 1000, eu cometi um erro de crase aqui, ó. Alçará o país a verdadeira. Sabe por quê? Porque no final da redação, eu inventei de usar uma palavra que eu nunca tinha usado. O verbo alçar. E eu não conhecia a regência do verbo alçar naquela época. Eu não conhecia. Quem alça a alguma posição. Eu não sabia. E aí, eu só fiquei sabendo disso depois que o INEP colocou a minha redação no manual do participante. E aí, lá no manual, na hora que ele comenta a minha redação, ele diz: o participante teve estrutura sintática excelente, só que o participante ele cometeu um desvio de crase na última linha, porque tem que se alçar a verdadeira. Ou seja, aqui teve um desvio de crase. Eu poderia ter perdido minha nota 1000 aqui, só que eu não perdi por quê? Porque a minha estrutura sintática foi complexa. A minha estrutura sintática foi excelente. Isso aqui é bom para te mostrar que, cara, eu não sou perfeito, não sou obrigado a saber a regência dos 400 milhões de verbos do mundo, mas eu cometi um erro, porque eu usei uma coisa que eu não estava preparado para usar, a regência do verbo. Então, você não precisa ser perfeito na redação. Você apenas tem que seguir as regras e fazer uma redação padrão nota 1000. Tira esse peso das suas costas agora, de ser perfeito em tudo. Não tem que ser perfeito, tem que ser esforçado.